Olá, meus amigos, estamos juntos para o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro. Nós estamos fechando aqui a lição número 8. Nessa semana, nós estudamos sobre as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na vida e no ministério de Jesus Cristo. Uma alegria ter você aqui conosco. Comente, curta e compartilhe esse vídeo entre os seus amigos nas suas redes sociais, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. O reino de Deus vai crescendo mais e mais para a honra e glória dele. Eu quero convidar você a fazer uma oração para pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Nessa hora, rogamos a tua bênção sobre nós, que aqui estamos, também sobre os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando. Nos dê a tua graça, o entendimento da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, estamos aqui com o Fernando Honorato, o irmão Francival. Eles nos acompanharam ao longo da semana no estudo da lição número 8 e vamos fechar aqui simulando uma unidade da Escola Sabatina que acontece aos sábados em cada igreja adventista do sétimo dia. Aqui nós temos 2 parágrafos do livro Parábolas de Jesus, de Ellen White, tratando do assunto que nós estudamos ao longo dessa semana. Eu destaco aqui o último parágrafo, diz assim: Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. Por seu próprio procedimento, eles mesmos a obscurecem. Cristo deu aos judeus prova abundante de que ele era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. Então veja que esse texto diz, é uma pura verdade. Deus revelou. Olha que trabalho fantástico, extraordinário do Espírito Santo, agindo na mente dos escritores bíblicos, chamando pessoas. São 40 escritores, cerca de 40 escritores bíblicos. Épocas diferentes, funções diferentes, papéis na sociedade diferentes. Deus foi escolhendo, foi capacitando esses homens para escrever, para revelar a nós as suas verdades. O esforço do céu para se manifestar a nós foi grandioso. Nós estamos vendo nesse trimestre o Verbo desceu, se encarnou, habitou entre nós para nos revelar o plano da salvação. Deus não oculta as suas verdades da gente. Nós é que, pelas nossas próprias escolhas, nós temos a nossa mente obscurecida. E diante dessa revelação de Deus, o que Deus fez através de Jesus Cristo, para que as pessoas acreditassem e tivessem a Ele como Messias, nós vimos nessa semana que eles não receberam. Muitos acreditaram, mas muitos não. Eu quero perguntar aqui para o irmão Francival. Irmão Francival, quais foram os principais obstáculos que impediram a liderança do povo, dos líderes religiosos, os líderes religiosos daquela época, de reconhecerem Jesus como Messias? Você poderia citar alguns obstáculos para a gente? Posso sim, pastor. Inclusive, observe que a lição, ela fala de hoje também, né? O primeiro lugar que nós citamos aqui é o abandono da Bíblia. Nós não estamos perdendo o amor pela Bíblia. Não queremos dar tempo para a Bíblia, né? Não, mais tempo para o celular. Mais tempo para o celular. Em janeiro, o pastor citou aquele encontro que tivemos lá do pastor Franco, né, Stefanovics, e ele deu uma palestra sobre o Apocalipse, e depois eu perguntei para ele assim, pastor, o que é comprar o ouro que Jesus fala para nós? Compra de mim ouro para que te enriqueças. E existe uma cultura popular que diz o seguinte, que tempo é dinheiro. Então, quando Jesus diz para mim assim, compra de mim ouro, ele está pedindo para mim assim... Passa um tempo comigo. Passa o tempo comigo, porque eu sei que tempo é dinheiro, mas dedique um pouco do seu tempo comigo. Então, eu notei aqui, o abandono da Bíblia, que é uma tentação, foi na época, e hoje ela continua. O mundanismo, né? Ele falou, vocês são aqui da terra, né? Mundanismo. E hoje em dia, a mente das pessoas está voltada para grandes promoções no celular, nas mídias e tudo mais, mundanismo e outras práticas, né? Mau testemunho da liderança da época, né? Muitos olhavam assim, Jesus até falou, né? Observa que aqueles que sentam na cadeira de Moisés... Mas não façam o que eles fazem. Obedeçam o que eles falam, mas não façam como eles. Exato. E o outro que é comum para todos nós, que nós já nascemos com isso, que é a incredulidade. Nós, por natureza, nós temos dificuldade de acreditar no impossível. Irmão Francival, diante de tudo isso, qual que seria a nossa saída? Porque você falou aí coisas que aconteciam na época
e que acontecem hoje. Na minha opinião, pastor, é a volta à prática da leitura da Bíblia. Hoje em dia está raro você perguntar para alguém assim, irmão, quantos aqui concluíram esse ano bíblico? Nós não damos valor mais, pastor. Nós não damos mais valor nessa prática salutar, saudável, que é do ano passado. Eu me lembro quando eu me batizei, o pastor me batizou, disse para mim assim um dia. Perguntei para ele, pastor, quantos anos bíblicos o senhor já fez? Ele, na época, coisa de 20. Eu falei, 20? Olha, isso já tem 40 anos, 46 anos. Eu falei, puxa vida, será que um dia eu vou conseguir ler a Bíblia 20 vezes? Né? E às vezes a pessoa fala assim, não, é impossível. Mas, se uma pessoa dedicar 15 minutos por dia para a leitura da Bíblia, no final do ano acabou de ler a Bíblia. Pois é. Que quanto mais fracos, isso é a base. Fracos espirituais quanto a Bíblia, mais ansiedade e depressão nós temos. Exatamente. Aproveitando que o Fernando já mencionou aqui, Fernando, a lição tem uma pergunta muito interessante, eu quero que você responda aqui para os nossos amigos. É um testemunho, tá? As Escrituras têm autoridade sobre a sua vida? E aí, na sequência, diz assim, por que devemos rejeitar tudo aquilo que lance dúvidas sobre a autoridade final e definitiva das Escrituras? Primeiro, a Bíblia, até como o nosso irmão Francisco acabou de comentar, ela deve ser a base que nos norteia. Eu, assim, falando assim do meu ponto de vista, daquilo que eu vivo, eu gosto de buscar. A palavra de Deus, ela tem um fundamento presente para mim. E eu gosto de ter sempre a minha mão, seja onde eu estiver. Então, você tem um celular, você tem que ter os meios para você viver a palavra. Então, assim, desde pequeno, eu sempre gostei de pegar as histórias de criança, seja recursos audiovisuais. Então, lembro também, pastor, de uma situação com a minha mãe, né? Do padre Vitor, que fazia as missas pela manhã. Minha mãe não sabia ler. E o que não sabe até hoje, né? Porque tem dificuldade de leitura. Só que eu li a Bíblia para ela. Entendeu? Então, isso eu sempre gostei, né, de fazer, porque eu gostava de estar junto, presente, da gente conversando. Então, a Bíblia, as histórias bíblicas sempre foi muito impactante para mim. Então, as dúvidas que a gente tem sobre Jesus, sobre toda a realidade bíblica, se sana na Bíblia. Que legal. Não adianta. Se você querer tentar se justificar, buscar alguma coisa na sua mente, de qualquer maneira, não. A Bíblia já está tudo revelado ali. Você não precisa de alguém vir revelar. Ela está ali. Legal. Meus amigos, a Bíblia tem autoridade na sua vida? É uma pergunta. Eu perguntei para o Fernando, quero perguntar para você. Nós vimos ao longo da semana que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus, e Jesus foi categórico. Ele diz assim, as Escrituras testificam de mim. Sabe aquele verso da Bíblia assim, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti? Guarde a palavra de Deus no seu coração. Estude. E, nós louvamos a Deus porque nós temos esse método aqui fantástico, é estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E o meu desejo é que amanhã, na sua unidade da Escola Sabatina, seja um momento enriquecedor, que você compartilhe as lições que você aprendeu ao longo da semana, fortaleça a fé dos seus irmãos e todos nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós aqui já está certo. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. E você? E para você? Quem é Jesus? Não se esqueça, as Escrituras testificam de Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, amigos, por participar aqui conosco. Um abraço.